Mais de 150 milhões de animais de estimação no Brasil, a presença cada vez mais central na rotina das famílias, os pets também passaram a integrar as disputas judiciais em casos de separação. Mesmo sem uma legislação específica, tribunais já definem guarda, convivência e divisão de despesas com base no bem-estar animal e na relação construída no dia a dia. Sobre esse novo cenário, eu vou conversar agora com a professora de Direito, Marcela Caserta, ao vivo aqui com a gente no estúdio da Massa FM. Professora, como que a justiça brasileira tem tratado as disputas por animais de estimação em caso de divórcio, mesmo sem uma lei específica? Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, Bruno. Então, na verdade, a justiça tem se utilizado dos mesmos parâmetros para quando há um divórcio envolvendo crianças, né? Então, o que se busca analisar é o bem-estar animal, né? E, obviamente, a ligação afetiva, né, que os entes familiares têm com os animais. No direito, nós já denominamos essas espécies familiares de multiespécie, né? Porque tem se tornado tão comum a existência de família compostas por casais e animais que não há mais como negar essa realidade. A gente sabe que tem muitos casais que têm aquele pet como se fosse filho mesmo, ou seja, um integrante da família. E quais os critérios os juízes costumam considerar na hora de decidir com quem o pet vai ficar? O juiz ele vai analisar o quê? Quem reúne melhores condições de cuidar desses animais, né? Quem tem maior afeto, quem tem maior disponibilidade de cuidados, né? Quem teria condições, eu acredito que cotidianas, né? Mas também de sustento desses animais. Condição financeira ali, Condição né? financeira, exatamente. Quem teria a melhor condição. Isso não é critério determinante. Tá? Não é que quem tem mais dinheiro teria a preferência para ficar com o animal. Mas que a pessoa tenha as mínimas condições para para que não possa ser caracterizado um abandono, né, desse animal. Exato. E às vezes a gente percebe que, dependendo do caso do divórcio, às vezes na separação, se é um divórcio onde está acontecendo, onde o casal entendeu que, de fato, olha, não dá para viver mais junto, ambos concordam, aí tudo bem. A maioria das coisas são resolvidas na paz e no amor. Mas em alguns casos, quando há uma briga, uma discussão, às vezes a pessoa quer ficar, o animal, justamente para provocar o outro, ou para tentar, você não quer ficar comigo, então vou tirar de você. E acaba esquecendo de olhar para o bem-estar daquele animal, né? Porque a gente sabe que a gente estava conversando um pouco antes aqui, antes de iniciarmos esse nosso bate-papo. Eu moro em apartamento e tinha um cachorro dentro do apartamento. E percebi, morando sozinho, que o cachorro ficava muito tempo sozinho, não ficava muito em contato, vivia estressado, ou seja, causava um mal para ele, né? Então eu tomei a decisão de conversar com os meus pais, falei, olha, posso deixar aí com vocês, porque realmente tá difícil para o bem-estar do animal. E é importante que o casal, na hora dessa separação, consiga levar isso primeiro em consideração, deixando o sentimento, talvez, de raiva, de ódio de lado, né? Eu acredito que até mesmo a utilização dos métodos adequados de solução de conflito, como, por exemplo, uma sessão de mediação, e você não precisa necessariamente submeter essa questão ao judiciário, você poderia procurar uma câmara de mediação, seria uma forma de solucionar. Porque um dos intuitos das câmaras de mediação e conciliação seriam você conseguir separar a questão jurídica da emocional e não permitir que você utilize o animal ou essa situação de afeto entre as partes, entre os ex-cônjuges, onde os ânimos já estão tão exaltados, né, interfiram na percepção de quem reúne melhor condições de cuidar desse animal. E quando a gente fala de despesas, e aí, divide também por igual? Existe uma guarda compartilhada desse pet. A despesa ali, quando precisar, às vezes o animal precisa de um atendimento veterinário, precisa de uma internação, uma cirurgia, um exame. Como que isso também, a justiça olha para essa situação? Nós não temos o Instituto da Pensão Alimentícia para Animais. No entanto, a justiça e a jurisprudência em si já tem entendido
pela aplicação do mesmo trinômio aplicado ao estabelecimento das pensões para crianças, para filhos, né? Então, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar a necessidade que esse animal tem, a possibilidade de quem teria que sustentá-lo, né? E a proporcionalidade. Porque em uma entidade familiar, pode ser que alguém receba muito mais que a outra, né? Nós temos alguns animais que eles demandam um custo maior de manutenção, né? Como, por exemplo, a gente pode falar dos Lulu da Pomerânia. Ele é um cachorro que exige um corte especial em pet shop. E cada vez que você tiver que fazer esse corte, você não pode tosar, para lavar ele tem 2 camadas de pelo. Então, assim, você tem que submetê-lo a uma lavagem no pet shop. E aí você colocar alguém que não receba o suficiente para manter isso, né? Você acaba onerando demais a pessoa. Então, aí eu vou analisar a necessidade do animal, a capacidade da pessoa e a proporcionalidade dos ganhos entre esse casal. Olha, talvez você que está nos ouvindo deve estar pensando, com tantos problemas, né, no Brasil, a gente está discutindo e debatendo esse tema, né? Ah, mas as pessoas usam o judiciário para discutir com quem o cachorro vai ficar? Usam. E por quê? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, não tem pessoas que não dá conta de resolver de uma forma tão tranquila, né? Algo que poderia ser de forma consensual entre ambos, resolver-se ali numa boa conversa. Não, tá bem, vamos dividir, você tem um afeto, eu também tenho. E aí, gente, por conta disso, acaba aí sobrecarregando um pouco mais o judiciário, né, nessa temática que, infelizmente, poderia ser resolvido de uma maneira muito pacífica e muito tranquila, né? Professor, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muitíssimo obrigado aí de trazer um pouco mais desse conhecimento, né, para os animais aí e também para nós, seres humanos, que amamos tanto esses pets. Muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço, Bruno. Eu acredito que esse é um debate muito importante que, como você colocou, gera muita divisão de opiniões. Mas é através da discussão que nós conseguiremos achar soluções melhores para questões como essa. Muito bem, obrigado.